Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar sobre o esporte, porque durante essa terça-feira, dia 12/3, tivemos o julgamento referente àquele caso do confronto contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste dessa temporada, onde alguns jogadores do Fortaleza, o ônibus do Fortaleza terminou sendo alvo de uma torcida organizada do esporte. O caso foi julgado nessa terça-feira e a pena foi aplicada ao clube pernambucano. Eu vou detalhar um pouco sobre ela e também falar um pouco sobre como se deu o julgamento, alguns detalhes do julgamento que foi levado em conta para a punição do time pernambucano. Antes, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você compartilhar esse link em grupos de torcedores que você tem, porque isso ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho para chegar agora à próxima meta dos 3.500 inscritos. Mas bora falar sobre o caso, sobre a punição de fato aplicada. O julgamento ele partiu de dois pontos: o da defesa do esporte, que ficava muito sobre a questão da distância do caso do ocorrido para o palco do evento, né? Isso foi muito levado em conta pela defesa do esporte na situação. A não responsabilização do clube, isso foi muito levado em conta pela defesa, isso de acordo com a mais de 5 quilômetros do palco do evento. O que foi levado em contrapartida por parte da acusação? A reincidência do esporte. Nas últimas temporadas, vários casos ganharam muita repercussão de violência por parte de organizadas, uma organizada com mais relevância do esporte. Isso foi muito levado em conta, essa reincidência. O caso que mais foi tocado foi aquela invasão na Ilha do Retiro, no confronto contra o Vasco pela Série B, mas outros casos foram tocados também. Então a reincidência foi muito levado em conta, e também a questão do novo regulamento geral do esporte, onde diz que é responsabilidade do clube toda a movimentação da organização do evento, incluindo isso o transporte, né? Toda a questão da movimentação do clube visitante também, desde que sai do aeroporto para o hotel e também para o evento, para o palco esportivo, e assim também como o retorno em segurança do clube para o hotel, ou seja, todo esse processo de movimentação para o evento é responsabilidade do clube. Isso foi tido como um ponto alto por parte da acusação. Diante disso, vários pontos foram tocados, outros exemplos até internacionais foram tocados em relação à elevação de uma punição para que se tenha um reconhecimento e para que se tenha, quem sabe, uma não recorrência futura. Isso foi muito tocado também. O que foi tocado também por um dos integrantes da acusação foi a questão da falta da responsabilidade pública. Ele colocou isso também como algo a ser observado, né? A não responsabilização das organizações públicas, da segurança pública do estado de Pernambuco. Isso foi tocado também pela acusação, mas houve a punição que era esperado por um caso de tamanho impacto nacional, por tamanha gravidade e proporção que se tornou toda a agressão por parte de alguns integrantes de organizada do esporte. Falando sobre a punição, houve um dos 5 integrantes da acusação, não integrantes da acusação em si, mas um dos 5 elementos que estavam julgando o caso, houve um voto para a exclusão, estava em pauta também a exclusão do esporte da competição, a exclusão do esporte da Copa do Nordeste. Isso não aconteceu. Apenas um dos 5 votou para que isso acontecesse. Os outros 4 pediram, solicitaram, votaram apenas para portões fechados. E foi meio que unânime essa questão de portões fechados, no sentido de 8 jogos como mandante, ou seja, os próximos 8 jogos do esporte em competições organizadas pela CBF, o esporte terá portões fechados, incluindo já o jogo da Copa do Brasil contra o Muricy. Eu vou falar sobre esses jogos daqui a pouco. Uma punição que pode se estender até o mês 6, até o dia 13 do mês 6, eu vou falar por quê. Isso pode também cair um pouco, de acordo com o esporte avançando para a fase final da Copa do Nordeste. Os jogos também dessa fase da Copa do Nordeste a mais vão sendo
pagos, entre aspas, e aí a Série B ele vai ter um pouco menos dessa pena, mas são 8 jogos como mandante, e dentro desse período que o Sport vai ter de não atuar com portões abertos em jogos como mandante, também se estende um período de portões fechados como visitante. Então, a situação atual é: o Sport tem um jogo contra o Muricy pela Copa do Brasil, e aí depois tem pela Copa do Nordeste Náutico, Juazeirense, pela Série B já Vila Nova, Brusque, Avaí, Paysandu e Mirassol. Esses são os jogos em que, no momento, o Sport ele tem como portões fechados. Por que eu falo no momento? E esse contra o Mirassol é no dia 13/6, ou seja, é uma punição extensa, como de fato se pedia de acordo com o caso. Então, até o dia 13/6, portões fechados. Por que isso pode cair um pouco mais? A data pode voltar um pouco mais. De acordo com a classificação do Sport em Copa do Brasil, e aí ele vai ter, de acordo com a forma que ele avançar, mais um jogo como mandante, ou mais 2, enfim, de acordo com o que ele avançar na Copa do Brasil. E também tem a questão do mata-mata da Copa do Nordeste, que não inclui dentro desses confrontos citados. Então ele pode, essa punição que vai até o dia 13/6 pode cair um pouco, mas a punição de 8 jogos deve ser cumprida, 8 jogos com portões fechados como mandante, e dentro desse período o Sport também não vai poder ter torcida como visitante. Olhando, eu citei apenas os jogos do Sport como mandante, mas deixa eu também citar aqui os jogos que o Sport não vai poder ter torcida como visitante também. Falei só mandante. Então o Sport tem um confronto agora contra a equipe do ABC, né? O Sport tem esse jogo contra o ABC fora de casa. Dá uma atualizada aqui. Não, perdão. O Sport tem um jogo contra, exatamente, o ABC fora de casa, com portões fechados, ou seja, para a torcida visitante. O Sport não vai ter carga de visitante para esse jogo contra o ABC. O Sport também não vai ter carga contra o Amazonas, mas aí já não tem tanto impacto, região norte. Contra o Coritiba, também dá para dizer que, apesar da torcida do Sport ser gigante em todo o Brasil, mas não vai ter tanto impacto. Ituano, CRB, e aí esse jogo contra o CRB é algo muito certo de que a torcida do Sport estaria presente em Maceió, mas de acordo com essa punição, provavelmente isso, dependendo de quanto o Sport avançar na Copa do Brasil e quanto o Sport avançar também na Copa do Nordeste, esse jogo do CRB vai estar incluso no sentido de visitante portão fechado. E o jogo contra o Goiás. Então são esses os confrontos como visitante também que o Sport não vai poder ter torcida. Mas é isso, era isso que eu queria trazer. Queria que você deixasse a sua opinião aqui abaixo, o que você observou de toda essa movimentação, de toda essa punição sobre a equipe do Sport, sobre a equipe pernambucana. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se inscreve no canal, me ajuda demais ao crescimento do JP Comenta aqui no YouTube. Deixa a sua inscrição, não custa nada a você. Também deixa o joinha se você gostou, isso ajuda demais aqui no crescimento do canal. Vou ficando por aqui, deixa a sua opinião nos comentários. Até a próxima.